mais um capítulo e hoje é uma oração lindíssima que Daniel faz, clamando pelo seu povo, né? Então, só relembrando como a gente tem feito, né? Relembrando um pouquinho do que a gente viu no capítulo anterior, a gente viu então que Daniel, ele teve uma segunda visão. Ele já tinha tido uma visão no primeiro ano do reinado de Belsassar e ele volta a ter uma segunda visão, mas agora ele não está mais na Babilônia. Ele se vê lá nas margens do rio Ulai, em Suzã, que era Suzã, que era capital de Elão. E aí, nessa visão, ele vê um carneiro com 2 chifres altos e ele vê que o segundo chifre sobe depois, mas se torna mais alto do que o primeiro. E aí a gente vê que esse carneiro representava o Império Medo-Persa, né? Que viria logo depois do Império Babilônico. A gente viu que a Pérsia, embora ela tenha sido mais fraca no início, depois ela se torna mais forte. Por isso que fala que o segundo chifre a levantar, ele se tornou maior, né? Ele se tornou uma grande potência. Daniel vê também um bode aparecendo, ele fala que esse bode vem numa velocidade tão grande que ele nem toca o chão, mostrando então, né, a velocidade com que o próximo império vem tomando tudo, né? E aí ele fala que esse bode tinha um grande chifre entre os olhos que atacava e derrubava o carneiro. Então esse bode representava o Império Grego, que viria depois do Império Medo-Persa, né? Esse grande chifre representava Alexandre o Grande, que vinha tomando tudo com uma velocidade tão grande que ele viu o bode nem tocando o chão, mostrando essa velocidade com que o domínio acontecia, né? E aí o bode, então, enfrentava o carneiro, derrubava, quebrava os chifres, mostrando, então, que o Império Grego derrubaria o Império Medo-Persa. Aí Daniel, na sua visão, ainda vê que aquele grande chifre do bode acabou se quebrando e no lugar dele surgiram 4 novos chifres, né? Representando então que com a morte do Alexandre o Grande, os seus 4 generais tomariam o poder, dividiriam o império em 4 partes, cada um ficaria com uma parte e isso traria enfraquecimento para esse império grego, né? E aí, de um daqueles 4 chifres, Daniel vê surgir um pequeno chifre, ele fala que era pequeno, mas era notável, fazendo referência, então, a Antíoco IV Epifânio, que surgiria, era da descendência ali do Seleuco, de um daqueles chifres, né? E que esse pequeno chifre, ele cresceria, atingiria as estrelas, representando o povo de Deus, o príncipe dos exércitos, atacando inclusive ao próprio Deus, né? E atacando também a terra gloriosa, fazendo uma referência, então, ao que Antíoco IV Epifânio ia fazer, que ele foi terrível, ele perseguiu o povo de Deus, né? Ele profanou o templo de Deus, ele cultuou falsos deuses lá dentro, perseguiu o povo de Deus, mandou matar. Então era uma referência a essa pessoa que faria tão mal para o povo de Deus. E aí ele fala que, na sua visão, um anjo aparece, o anjo Gabriel, né? E que esse anjo vai explicar a visão a Daniel. E ele diz que essas maldades todas que o Antíoco IV Epifânio faria duraria por um tempo, que seria 2.300 dias, e que após esse tempo, que o santuário seria purificado, o profanador seria morto, e o santuário, então, seria vindicado, ou seja, ele seria feito justiça àquilo tudo. E aí a gente vai ver agora, então, no capítulo 9, a oração de Daniel frente a isso tudo, né? Então, no versículo 1, traz que, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, então mostrando aqui que Daniel agora, ele vai fazer uma oração muito tempo depois, né, daquelas visões que ele teve. Então a gente lembra que as visões aconteceram no finalzinho do reinado babilônico, né, no reinado de Belsassar. E agora a gente está vendo aqui Daniel fazendo oração durante, então, o Império Medo-Persa, olha lá, durante o reinado de Dario, né? Então, a gente viu a primeira visão aconteceu no primeiro ano do reinado de Belsassar, a segunda visão no terceiro ano, e agora a oração sendo feita
durante o Império Medo-Persa, né, durante o reinado de Dario. Então Daniel continua falando. No primeiro ano do seu reinado de Dario, né, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel está falando que aquelas visões que ele teve deixaram ele muito perturbado, que ele passou anos pensando naquelas visões, né? E que ele não conseguia entender, mas que ele não desistiu. Olha o que ele fez, ele foi estudar, né? Então ele fala que pela leitura dos livros de Jeremias, então acredito que existia uma coleção de escritos dos profetas, né? Daniel estudou essa coleção de livros e ele chegou à constatação de que aquelas assolações, aquele sofrimento, aquele cativeiro do povo de Israel ia durar por 70 anos. Então aqui eu coloquei os textos de Jeremias que fizeram Daniel chegar a essa conclusão. Então, uma das passagens fala lá, olha, toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e então a deixarei arrasada para sempre. Porque assim diz o Senhor, certamente que em se cumprindo 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, o que está acontecendo aqui? Daniel, estudando o livro de Jeremias, ele percebeu que Deus tinha feito um pacto com seu povo, falando assim, olha, eu vou deixar vocês nas mãos dos babilônicos porque vocês têm errado demais. Mas isso vai acontecer, esse cativeiro, por 70 anos. Depois disso, eu vou voltar, vou punir os babilônicos e vocês vão voltar para a sua terra. Então, Daniel entendeu ali que o tempo da assolação, o tempo do cativeiro, seria, então, de 70 anos. E aí, Daniel continua falando no versículo 3. Voltei, então, o rosto ao Senhor Deus para buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, o que a gente está vendo aqui é que Daniel procurou muito a resposta, encontrou parte da resposta que ele queria lá nos escritos de Jeremias, porque ele descobriu que as assolações durariam por 70 anos, mas isso não resolvia, porque ele não tinha entendido quando que ia acabar. Ele não queria saber só o tempo que ia durar, ele queria saber quando é que o povo estaria livre daquele domínio babilônico. E isso não dava para saber, porque ele não sabia a partir de quando contar, né? Então, ele não sabia quando acabaria o exílio da Babilônia. Então, ele fala assim, olha, voltei o rosto ao Senhor Deus. Então, mostrando que Daniel vira-se para Jerusalém, que era uma prática comum naquele tempo, orar voltado para Jerusalém, né? Mostrando, então, uma disposição física mesmo de se colocar diante de Deus. E aí ele fala que ele faz oração, súplicas, usa roupa de pano de saco, que é um tecido bem grosseiro, né? Para mostrar, então, que ele estava se humilhando perante o Senhor. Usa cinza também, para demonstrar, então, que ele estava se colocando numa posição de humilhar em frente a Deus, para que Deus entendesse que a súplica dele era verdadeira, que ele estava clamando pelo seu povo, né? Então, aí no versículo 4, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, a gente está vendo aqui que Daniel começa a sua oração exaltando a Deus. Sempre que a gente vai orar, a gente vai ver aqui nesse texto de Daniel que é um ensinamento para a gente aprender como orar. E a primeira coisa que a gente faz é exaltar a superioridade de Deus, né? Reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas, mas reconhecer também que Ele é misericordioso, que Ele cumpre as suas promessas àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Daniel começa orando desse jeito. E aí Daniel continua na sua oração. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes,
apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então a gente vê aqui Daniel reconhecendo os pecados do povo de Deus, que eles cometeram iniquidades, perversidades, rebeldia, né? E que eles descumpriram os mandamentos e juízos de Deus. Então a gente não vê aqui Daniel justificando o porquê. Daniel podia orar assim: ah, Deus, nós erramos mesmo, mas foi porque a gente está no meio de um tanto de gente perversa. A gente não vê isso. Ele reconhece os seus erros e os erros do seu povo, né? Isso, claro, aconteceu. Por quê? Porque o povo de Deus, eles já erravam muito antes e agora eles ainda estavam no meio dos babilônios, é um povo extremamente desobediente, idólatra, que cultuava falsos deuses, que consultavam astros, né? Então, o povo de Deus acabou se contaminando ainda mais, assumindo muitos desses maus hábitos, né? E isso ainda piorou mais a situação. Mas a gente não vê Daniel justificando os erros. A gente vê Daniel reconhecendo os erros. E Daniel continua na oração: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então, o que a gente está vendo aqui é Daniel, mais uma vez, reconhecendo que eles tinham sido incrédulos, que Deus enviou profetas, visões para orientá-los, mas que mesmo assim o povo de Deus não deu ouvido a esses profetas e continuou errando, né? Então Daniel continua: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem de vergonha. Sentir vergonha era para ficar envergonhado mesmo, né? Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançados, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então Daniel aqui reconhece que Deus está fazendo o que é justo, né? Que o que está acontecendo com eles é porque eles erraram fortemente e era então uma consequência dos seus erros o fato de Deus ter permitido que eles fossem levados cativos para a Babilônia e tivessem sido espalhados, né? Que lhes cabia então sentir vergonha do que estavam fazendo. Daniel reconhece que Deus tinha feito de tudo para orientá-los e que mesmo assim eles tinham errado. Então, o que era mesmo de se envergonhar? Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então Daniel reconhece que ao povo de Deus, seus reis, príncipes, seus pais, né, só cabia sentir vergonha mesmo, porque eles estavam pecando muito contra Deus. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então Daniel aqui reconhece que, embora eles não merecessem, embora o povo de Deus estivesse errando muito, porque eles tinham se rebelado contra Deus, mas que apesar disso, Daniel reconhece que se Deus quiser, que ele podia usar de misericórdia e perdoá-los, né? Então Daniel pede não porque eles mereciam, mas porque Deus era misericordioso. Não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Então aqui a gente vê Daniel reconhecendo que eles tinham sido desobedientes, embora Deus tenha enviado os profetas para orientá-los, né? Reconhece então que Deus havia se ocupado em direcioná-los para que eles andassem na lei. Isso aqui é uma passagem importante desse texto, né? Daniel reconhece que Deus, quando Deus permite que eles sejam levados cativos, que não era uma punição, que era um cuidado de Deus com eles, né? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então a gente vê aqui Daniel reconhecendo que eles desobedeceram à lei e que por isso era justo que eles pagassem pelos seus erros.
Ele faz assim, olha, fala assim, todas as maldições, as imprecações que a gente aceitar, né, que merece passar por coisas ruins pelos erros, tudo isso é devido, é justo, né, porque a gente tem errado mesmo. Daniel fala, ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Então Daniel fala assim, olha, o que Deus fez foi só cumprir a sua palavra. Ele tinha avisado lá nos textos de Jeremias, por meio dos profetas, que se a gente não se convertesse, se a gente não voltasse para o caminho, que a gente ia sofrer. Então, o que Deus está fazendo aqui, permitindo que a gente esteja cativo, é só cumprir a sua palavra, porque nós continuamos pecando, transgredindo a lei, fazendo iniquidades. Então, o que está acontecendo aqui é justo, né? Olha o que fala lá no texto de Jeremias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, Daniel reconhece aqui, olha, o que está acontecendo com a gente, isso ele reconhecendo em oração perante Deus. Eu sei que o que está acontecendo com a gente é o que é justo, porque o Senhor avisou e a gente continuou fazendo a desobediência, né? Então, Daniel reconhece que essa assolação duraria 70 anos. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua vontade. Então, Daniel reconhece aqui que, apesar deles estarem errados, fazendo tudo aquilo contra Deus, né, que o povo ainda assim não estava clamando a Deus por perdão. O povo estava errando e continuando errando e fazendo errado e não estava clamando por perdão. E que o clamar por perdão era essencial para que eles pudessem se converter das suas iniquidades e voltassem, então, para os caminhos, né, de Deus. Então, quando Daniel fala que pedir perdão era essencial para que acontecesse essa conversão, conversão é a gente estar indo numa direção, fazer um giro total e ir exatamente em sentido contrário. E ele reconhece que isso não é possível. A gente, como ser humano, a gente não dá conta de fazer isso sozinho. Então, ele reconhece que o povo precisava estar clamando a Deus para conseguir converter e voltar para os caminhos, mas que eles não estavam fazendo. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Então aqui é aquilo que eu estava falando antes. Daniel reconhece que quando Deus permite que eles fossem entregues nas mãos dos babilônicos, permite que eles ficassem cativos por 70 anos, prisioneiros por 70 anos, era um cuidado de Deus com seu povo, né? Deus cuidou de trazer sobre nós o mal. Por quê? Porque era uma chance que Deus estava dando a esse povo de voltar para o caminho certo. Porque justo é o Senhor. Nós não obedecemos a sua voz e por isso a gente está recebendo a punição. Mas isso é muito mais do que punição, é um cuidado de Deus para que a gente pudesse voltar para o caminho. Olha o que o texto de Jeremias traz. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui no texto de Jeremias, Deus está falando assim, olha, vocês são pecadores, vocês estão errando e por isso é que vocês vão ser punidos. Mas lá em Salmos fala, piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. Então Deus deu uma chance extra, um cuidado de Deus, permitir que o povo sofresse essa assolação para que eles voltassem para o caminho. Deus tem um plano, um grande plano na vida de todos nós e esse plano ele vai ser cumprido, independente do que precise acontecer para que o seu plano divino seja cumprido, né? Para que o plano de Deus fosse cumprido, ele entregou inclusive o próprio Filho.
Então, se a gente tiver que passar por dificuldades para voltar para o caminho e fazer a vontade de Deus, isso vai acontecer, que a gente vê isso claramente aqui nesse texto, né? E Daniel continua falando: na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Então, Daniel reconhece que apesar de todas as maravilhas que Deus fez por esse povo, que eles continuavam procedendo de forma incorreta, né? Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, né, vergonha para todos os que estão em redor de nós. Então, a gente vê aqui, então, Daniel clamando por perdão, né, pedindo perdão a Deus para que a ira de Deus e a fúria de Deus se apagasse, né? Ele reconhece que os erros do povo e dos seus antepassados é que trouxeram vergonha, que trouxeram esse sofrimento todo para o povo de Jerusalém. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Então ele pede perdão por ele, pelo seu povo. Ele reconheceu que o que eles estavam fazendo estava errado, que apesar de estar errando, que eles não estavam clamando por perdão, mas ele se coloca numa posição de humildade frente a Deus e pede perdão por ele e por todo o seu povo. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então Daniel, ele clama por perdão para ele, para o seu povo, mas ele fala assim, olha, não estou pedindo perdão porque isso seria justo, não é isso. Eu sei que não seria justo, o justo é a gente pagar pelos nossos pecados, mas eu estou pedindo perdão para mim e para o meu povo, confiando na sua misericórdia, né? Então Daniel fala assim, olha, a gente não merece não, mas mesmo assim eu estou clamando por perdão ao nosso povo. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então aqui Daniel falando assim, olha, eu ainda estava orando quando falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, né, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, então ele fala assim, olha, eu ainda estava orando, quando o anjo Gabriel, aquele mesmo que eu vi na visão anterior, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Então Daniel ainda estava em oração. Olha para vocês verem a maravilha que foi essa oração de Daniel, o quanto ele estava verdadeiramente suplicando a Deus. Não deu tempo nem dele terminar a oração e o anjo Gabriel já tinha sido mandado lá para acalmar Daniel e explicar para ele as coisas, né? Ele ainda estava em oração e aí apareceu o anjo Gabriel. E quando o anjo Gabriel apareceu, veio rapidamente, tocou em Daniel. Isso aconteceu por volta da hora do sacrifício da tarde, que em alguns textos fala a hora 9 ou 3 horas da tarde, né? Então, por volta de 3 horas da tarde que o anjo Gabriel veio, tocou em Daniel nessa hora do sacrifício. Essa hora do sacrifício é uma hora interessante que a gente vê um tanto de coisas acontecendo na Bíblia nesse horário, né? Então, nesse horário ali do sacrifício, Daniel foi tocado pelo anjo Gabriel. A gente vê que foi a hora que Zacarias estava ali fazendo sacrifício a Deus e que ele teve a revelação de que teria um filho, né?
A gente vê Davi clamando a Deus que aceite a sua oração, que a sua oração suba a Deus como se fosse o incenso, né, queimado no sacrifício da tarde. E a gente sabe que esse foi o horário que Jesus expirou, que Jesus se entregou. Então, não é a hora, não é 3 horas da tarde que é importante aqui. É a situação que todas essas pessoas estavam vivenciando. Todos esses, Jesus, Daniel, Zacarias e Davi, eles estavam num momento em que eles estavam entregues, né, em momentos de entrega a Deus, clamando pelo seu povo. Então é uma hora importante por isso. É uma hora de se entregar a Deus e clamar pelo outro, né, para que Deus perdoasse os outros dos seus pecados. E aí foi nesse momento que o anjo Gabriel, então, veio até Daniel e Daniel continua falando. Ele, o anjo, né, queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então o anjo fala assim: olha, eu vim aqui para fazer você compreender tudo isso que você está pedindo para entender, né? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então o anjo Gabriel falou assim: olha, Daniel, eu vim aqui para te explicar tudo isso, porque você é um filho muito amado de Deus, né? E enquanto você estava orando, saiu a ordem para que eu viesse aqui para te acalmar. E quem será que deu essa ordem para o anjo Gabriel? Deve ser Deus, Jesus, a gente não sabe porque não fala, mas certamente é um superior que ordenou Gabriel que viesse rapidamente acalmar o coração de Daniel. Tão forte foi essa súplica de Daniel, né? E aí o anjo Gabriel está explicando para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então a gente está vendo aqui que Deus mandou o anjo falar para Daniel assim: olha, aqueles 70 anos de assolação que você leu lá no livro de Jeremias era o tempo que estava predestinado para o povo passar por esse sofrimento para que eles se convertessem dos seus pecados. Mas isso não aconteceu. 70 anos estão vencendo e o povo continua fazendo tudo errado do mesmo jeito. Então, além desses 70 anos, vai ter mais 70 semanas, né? É isso que ele fala lá, ó. 70 semanas estão determinadas ainda sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, né? Então, seria necessário mais 70 semanas para fazer cessar a transgressão, para colocar fim às ofertas pelos pecados, né? Para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Quando a gente vai vendo aqui, eu não vou ler, porque senão a aula ia ficar muito grande, mas se vocês quiserem, depois eu mando essa apresentação para vocês terem os textos. Quem é que veio, gente, cessar a transgressão? Quando a gente lê lá o livro de João, né, 3:5, a primeira carta, a gente vê quem veio a transgressão, por fim ao pecado. Quem é que veio para colocar fim à necessidade de fazer oferta pelos pecados? Antes, sim, era necessário, né? Pecava, tinha que fazer uma oferta, um sacrifício para ser perdoado. Mas alguém veio para botar fim à necessidade da gente ofertar pelos pecados. Alguém veio para poder expiar a iniquidade, né? Alguém veio também para trazer justiça eterna. E por meio do batismo e da conversão, a gente agora pode ser reconciliado com Deus, né? E quem é que veio para fazer tudo isso? Para selar a visão e a profecia, né? Quando fala em selar a visão e a profecia, é porque quando Cristo veio, ele falou assim: olha, eu não vim para abolir a lei ou para desmentir os profetas, eu vim para cumprir e fazer vocês acreditarem que o que eles falaram era verdade, né? E a gente vê que a vinda de Cristo, ela também trouxe, né, a unção aos santos dos santos. Cristo foi o tabernáculo perfeito, né?
Então, a gente vê que essas 70 semanas que foram prometidas aqui, que ainda duraria até a próxima assolação, faz referência à vinda de Cristo, né? Para que pudessem, então, colocar fim aos pecados e nos aproximar do Pai. Aí o anjo Gabriel continua falando para Daniel, sabe e entende, ou seja, ele está falando assim, presta atenção, meu filho. Se você prestar atenção no que eu estou falando, você vai entender. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ou seja, desde o momento que for dada a ordem para restaurar o templo de Jerusalém, até o momento em que o ungido vier, Cristo vier, né, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas serão necessárias para que as praças, as circunvalações se reedifiquem, né, sejam reedificadas, mas isso acontecerá em tempos angustiosos. O que quer dizer isso tudo? Que do momento em que fosse dada uma ordem para reconstruir o templo, até o momento em que Cristo viesse, seria necessárias 69 semanas, que são 7 semanas necessárias para reconstruir o templo, mais 62 semanas necessárias até a vinda de Cristo, né? E aí o templo estaria reconstruído, mas a gente vê aqui claramente que não está falando só de um templo físico. A vinda de Cristo mostra o templo espiritual vindo também para nos salvar, né? E ele fala que isso tudo vai acontecer, mas vai acontecer em tempos angustiosos, né? Vai ter muito conflito, desânimo do povo de Deus, muitos questionamentos. A gente sabe aí, estudando pela Bíblia, que quando saiu o decreto lá de Ciro, né, o rei da Pérsia, para que o templo de Deus fosse reconstruído, teve muito questionamento. Os outros povos falaram, mas por que você vai liberar o povo para voltar e reconstruir o templo? Teve questionamento, inclusive, do próprio povo de Deus, porque eles perceberam que o novo templo que seria reconstruído era muito inferior ao templo construído por Salomão. Então, foram tempos confusos, o templo demorou para ficar reconstruído, né? Para voltar a uma posição, a uma situação de poder receber a Arca da Aliança. Depois das 62, isso Gabriel continua falando com Daniel, depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Então, olha só, depois que passar 7 semanas de reconstrução do templo, depois que passar as 62 semanas necessárias para que Cristo venha, o ungido, Cristo, será morto e já não mais estará entre nós. E o povo de um príncipe que ainda está por vir destruirá a cidade e o santuário. Então, está falando assim, olha, depois que o templo for reconstruído, depois que Cristo vier, Cristo vai ser morto, e aí vai vir um povo de um príncipe, que hoje a gente sabe que é Tito, que foi o imperador de Roma, né? Que esse povo vai destruir o santuário. Qual santuário? O santuário físico, o templo, né? O templo físico, porque o templo espiritual, Jesus, jamais vai ser destruído, né? E o seu fim, então, do templo físico será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são, então, determinadas. Então, o anjo está explicando para Daniel que 7 semanas seriam necessárias para reconstruir o templo, 62 semanas seria necessária para a vinda de Cristo, Cristo, então, seria morto, e aí, nesse período de tempo, que são as 70 semanas, é que aconteceria a próxima desolação. O povo, quando fala aí de um povo, de um príncipe que ainda há de vir, está falando provavelmente de Tito, porque foi durante o seu reinado que ele mandou destruir o templo de Jerusalém, né? O santuário lá. E aí isso aconteceu durante um dilúvio, mostrando então que essa desolação seria definitiva, que a partir dali esse templo físico não seria mais reconstruído. E aí, por fim, no versículo 27, ele fala, né? Ele fará firme aliança, isso o anjo explicando para Daniel, que Cristo fará firme aliança com muitos por uma semana,
na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então está falando assim, olha, o anjo explicando para Daniel, né, que Cristo virá e fará firme aliança com muitos por uma semana. Então mostrando que Cristo confirmaria a aliança feita por Deus com seu povo, mas não mais só com seu povo, agora com muitos, mostrando então que agora o Pai poderia ser acessado depois da morte de Cristo e da sua ressurreição, que todos nós podemos ter acesso ao Pai, né? Com o sacrifício de Cristo, não tem mais necessidade da gente ter sacrifício, de ter ofertas no templo, não tem necessidade mais nem da gente ter um templo. A gente não precisa mais, porque Cristo veio para abolir tudo isso, né? Então, quando no livro de Daniel fala em 70 anos de assolação, está falando que o cativeiro na Babilônia duraria por 70 anos. Mas que depois disso seriam necessárias mais 70 semanas até que a próxima assolação acontecesse, né? Então, eu fiz um mapinha aqui em geral para a gente entender isso, né? Mostrando então que a construção do templo de Deus foi feita por Salomão lá em 900 antes de Cristo. Essa construção gerou um templo magnífico, né? Caríssimo, o mais caro da história. Foi esse templo construído por Salomão, cheio de ouro, cheio de madeira nobre, né? Isso demorou muito para ficar pronto, 7 anos e meio. Depois disso, lá no reinado babilônico, esse templo de Salomão ele foi destruído, foi colocado fogo, foi saqueado por Nabucodonosor. E aí existem 2 momentos em que o povo é deportado. Um primeiro momento que é lá em 606 a.C., e uma segunda deportação que acontece lá em 586 a.C. Ou seja, mostrando que Nabucodonosor bota fogo no templo, né, saqueia, rouba e bota fogo no templo e leva o povo de Deus cativo para a Babilônia. Esse templo foi reconstruído depois por um decreto expedido por Ciro, rei da Pérsia, né, que permite inclusive que parte do povo de Deus volte para reconstruir o templo, levando materiais, mas isso dá uma confusão danada. Depois a gente pode até ter uma aula para estudar isso melhor, porque tem um monte de questionamento, um tanto de gente reclamando. Então essa reconstrução do templo físico demora muito para ficar pronto, né? 70 anos para que o templo ficasse pronto. Mas depois a gente entra naquele período das 70 semanas que Daniel falou, que aí já não está mais falando de um templo físico. Olha lá, o templo de Deus que é reconstruído, que demoraria mais 62 semanas para ser construído, é o templo espiritual, é a vinda do Messias, a vinda de Cristo, né? E aí, como é que a gente sabe que é a vinda de Cristo? Porque o profeta Ageu falou lá, olha, que assim diz, né, o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa, esse templo que vai ser reedificado depois dessas 62 semanas, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E é neste lugar que eu darei a paz. Então, mostrando que Deus não estava preocupado com o templo bonito, rico, não. Na carta lá de Ageu, ele fala, inclusive, assim, que Deus fala que a mim pertencem toda prata e todo ouro. Deus não estava preocupado com isso, o povo estava preocupado do novo templo ser inferior ao primeiro. Mas Deus falou assim, olha, a casa que eu vou reedificar agora, que é Cristo, essa sim vai trazer a paz eterna, essa sim terá a glória verdadeira muito maior do que a glória do primeiro templo, né? E aí mostra que mais uma semana foi necessária para que Cristo morresse e nos desse acesso ao Pai, né? Aquele templo que foi reconstruído ali por ordem do Ciro, né? Esse templo depois ele acaba sendo destruído de novo, lá em 70 depois de Cristo, por causa de uma ordem de Tito, que viria a ser imperador de Roma depois, né? Esse templo é inclusive queimado de novo. E aí eu achei interessante porque o templo ele foi construído por Salomão e foi queimado por Nabucodonosor.
Depois disso, esse templo é reconstruído, mas ele é queimado, mas agora definitivamente por Tiro, né? E aí toda vez que a gente vê falando sobre julgamento feito por Deus na Bíblia, é fogo que vem. Então, está mostrando claramente aqui que Deus não quer templo físico, ele quer templo espiritual, né? Por isso que ele mandou o Filho dele para nos salvar. Então, os 70 anos que a gente vê, esses 70 anos de cativeiro, né? Acabou ali com a reconstrução do templo, a liberação do povo para voltar para casa, e depois vieram aquelas 70 semanas, né? Que é as 70 semanas até a próxima assolação. E aí a gente não pode pensar em 70 semanas como número de semanas consecutivas, né? 1, 2, 3 semanas, mas como 70 setes, né? Que significa, então, o número perfeito para que o plano de Deus fosse cumprido, que seria, então, a vinda e o sacrifício de Cristo. Então, o que a gente aprende, né, com esse capítulo do livro de Daniel, né? Primeiro, a gente vê que quando a gente vai orar a Deus, é necessário que a gente possa se despir, né? Que a gente deixe de lado toda vaidade, justificativa, né? Que a gente possa verdadeiramente reconhecer os erros, sem tentar ficar justificando o porquê do erro para Deus, né? Reconhecer os nossos erros para que a gente possa, então, pedir perdão por eles. Não porque a gente mereça, mas a gente pede perdão porque Deus é misericordioso. A gente tem que deixar isso claro, né, nas nossas orações. A gente aprendeu que o plano de Deus vai ser cumprido, mesmo que para isso ele precise nos punir para que a gente possa voltar para o caminho. Sempre o plano dele vai ser cumprido. Quando a gente vai orar, a gente tem que orar pedindo a Deus: Senhor, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas eu quero que aconteça se isso estiver nos seus planos, se isso te agrada, se isso é a tua vontade, né? Que o Senhor nos ama de tal maneira que Ele não mede esforços para nos orientar, guiar, proteger. Ele mandou tantos profetas, tantas visões para que o povo entendesse a vontade dele e voltasse para o caminho. Agora a gente não tem mais profeta, mas a gente tem o Espírito Santo nos orientando, né? Quando a gente vai fazer uma coisa que não está certa, o Espírito Santo toca na gente, a gente tem consciência. Então, às vezes a gente erra assim mesmo, mas não é por falta de orientação. Aprendemos que o sacrifício de Cristo criou um canal direto com o Pai, que a gente não precisa mais de templo, de prédio, de arca da aliança. A gente só precisa se arrepender, confessar, batizar, converter, né? Mudar de caminho, perseverar na fé, nos entregar nas mãos de Cristo, e o resto Ele vai fazer, né? E essa oração de Daniel, então, mostra para a gente que quando a gente vai orar, a gente precisa invocar o Senhor, confessar os nossos pecados e suplicar por perdão. E aí a gente vê que Daniel não só orou desse jeito, mas que ele fez jejum, usou pano de saco, usou cinza para se humilhar perante Deus, né? Então, precisa jejuar? Precisa usar pano de saco? Precisa usar cinza? Não precisa. O que a gente precisa é de oração e Bíblia, ler a Bíblia. Esses são os sustentáculos, né, da vida de cristão. É isso que nos sustenta. Quando a gente ora, a gente fala com Deus e Deus fala também ao nosso coração. E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala ao nosso coração e abre o nosso coração para que a gente tenha vontade de servi-lo, de fazer aquilo que agrada, né? Não é que a gente não possa jejuar. Se você tiver vontade de jejuar, faça o seu jejum, mas que esse jejum seja feito para agradecer a Deus, porque a gente tem muita coisa para agradecer, né? Então não tem problema jejuar, mas a gente nunca deve pedir coisas físicas, né? Objetos, promoção, passar num concurso. A gente não deve pedir essas coisas a Deus. A gente precisa fazer jejum com propósito espiritual. Então, fazer jejum pedindo a Deus para aumentar a minha fé, para mover o meu coração para que eu tenha mais desejo de fazer as coisas que agradam a Ele, mover o meu coração para que eu aceite a situação que eu estou vivenciando e que, apesar das dificuldades, que eu tenha alegria em passar por aquilo e em servir a Deus, né?
porque todo o resto seria negociar com Deus. Se eu falo assim, eu vou fazer um jejum para conseguir passar no vestibular, tá errado, porque eu estou negociando com Deus e a gente não merece nada, né? Tudo que a gente recebe de Deus é pela misericórdia dele. Então a gente precisa ser grato. Se quiser jejuar, jejue, mas não para pedir coisas físicas. Nunca se mostre contristado, ficar na hora do jejum, ficar com aquela cara, ai, tô triste, tô fazendo jejum, né? Como é sacrificante. Não, faça com alegria, porque você está fazendo alguma coisa para Deus, né? E nunca faça jejum para mostrar para as outras pessoas que está fazendo, né? Que isso seja entre você e Deus verdadeiramente. Vou pedir desculpas porque essa aula acabou ficando grande, né? Mas ela era muito profunda, esse texto do Daniel. E aí a gente vai ter, então, nosso próximo encontro, dia 25/9, a gente vai ver o capítulo 10 do livro de Daniel, que é um que traz, então, a visão que Daniel teve lá às margens do rio